Bem, continuando, agora nós falaremos um pouco sobre os actinídeos. A designação do nome actinídeos é proveniente do primeiro elemento, ou seja, do actínio. Todos os elementos dessa série possuem características semelhantes ao actínio. Os actínios eles podem ser divididos em dois grupos, né? Sendo o primeiro os elementos naturais, ou seja, aqueles encontrados na natureza, onde nós temos o actínio, o tório, o protactínio e o urânio. E o segundo grupo é os elementos chamados transurânicos, que devido à sua grande instabilidade são obtidos apenas artificialmente, né? Que são todos aqueles elementos após o urânio. Juntamente com os lantanídeos, né? Os actinídeos eles constituem os chamados elementos de transição interna. Todos os elementos dessa série apresentam íons estáveis e com o estado de oxidação 3+. Alguns actinídeos eles possuem cores diferentes de acordo com o seu estado de oxidação, né? O urânio é um exemplo. E todos os isótopos de actinídeos são radioativos. Agora vamos falar um pouco sobre cada um dos elementos da série dos actinídeos. O actínio é um metal, né, muito semelhante aos demais elementos da série. Como dito anteriormente, é ele que dá nome à série actinídeos. Na natureza, traços desse elemento são encontrados em minerais do urânio, né? Em condições ambiente, ele é sólido e possui um aspecto prateado. Ele é radioativo. No escuro é possível visualizar uma luz azulada, né, sendo emitida. Além dele também ser considerado um mau condutor elétrico. Outra característica é que ele é extremamente raro na Terra, por isso que ele é comum que ele seja produzido artificialmente. Ele é utilizado como fonte de partículas alfa, né? É estudado para o uso em geradores termoelétricos, né? Esse tipo de equipamento pode ser usado para gerar energia em sondas de espaço profundo, e também um de seus isótopos é empregado na medicina radioterapêutica. O tório, quando em condições ambiente, ele é sólido e possui uma coloração branco prateado, e ele também é brilhante. No entanto, quando ele é exposto ao ar, ele vai apresentar, né, gradativamente uma cor mais acinzentada. Ele é levemente radioativo, uma vez que o seu núcleo ele apresenta certa estabilidade, né? E, no entanto, apesar dessa baixa radioatividade, ele oferece risco à saúde humana por poder dar origem a novas espécies, né? Outras espécies. Ele é um condutor intermediário tanto de calor como de eletricidade. O tório ele é mais abundante na costa terrestre do que o actínio, e ele surge principalmente associado às terras raras e ao urânio, né? Sendo que as maiores fontes são os minérios monazite e torite. O óxido de tório, né, pode ser empregado como um catalisador da indústria, por exemplo, na conversão de amônia em ácido nítrico, também no craqueamento de petróleo e na produção de ácido sulfúrico. Ele ainda pode ser utilizado em mantas de lampiões a gás, né, e esse uso é recomendado pela dispersão de material radioativo. E os vidros com óxido de tório apresentam alto índice de refração e baixa dispersão, e esta propriedade ela é interessante na fabricação de lentes fotográficas especiais.
O protactínio. O protactínio é um metal cinzento, né, de dureza e maleabilidade comparáveis à do urânio. Suas propriedades físicas elas são geralmente intermediárias entre as do tório e as do urânio. É um elemento extremamente raro, né, e é menos abundante que o rádio. Ele é radioativo e tóxico, né, por ser um emissor de partículas alfa, e é um condutor intermediário de calor e um mau condutor de eletricidade, né. Por exemplo, a prata é o melhor condutor conhecido. Ele é 12 vezes mais eficiente que o protactínio. O isótopo mais estável, protactínio 231, ele pode ser encontrado junto às reservas de tório, plutônio e urânio. Devido à escassez do elemento e sua elevada radioatividade, o uso desse elemento no cotidiano torna-se meio complicado, né? Ainda assim, é possível usá-lo como possível método para se obter a datação por meio de decaimento radioativo. O urânio é um metal, né? Ele tem dureza um pouco menor que a do aço, ele é maleável, dúctil e possui uma coloração branco-prateada. Ele também é radioativo e é considerado mais abundante que o mercúrio, a prata, e tão abundante quanto o molibdênio e o arsênio. Esse elemento ele é bastante reativo, né? E essa característica ela vai aumentando conforme o aumento da temperatura. Outro fato é que o urânio é um elemento natural conhecido, né? É o elemento natural conhecido de maior número atômico. E acredita-se que ele seja produto do decaimento de elementos de números atômicos ainda mais elevados, né? Que existiram em alguma época do universo. A principal aplicação do urânio é como combustível nuclear, né, tanto em reatores empregados em pesquisas científicas, quanto nos utilizados para a geração de energia elétrica. Ele também é usado na produção de raio-x de alta energia, assim como na fabricação de vidros de coloração esverdeada, conhecido como vidro de vaselina, que atualmente está em desuso, né, pelo interesse em preservar as reservas para a aplicação nuclear. Os seus sais eles podem ser usados como mordente em seda ou lã, e antes era usado na produção de cerâmicas e utensílios domésticos. Neptúnio. O neptúnio é um metal razoavelmente radioativo, né, de aspecto prateado. Ele pode ser encontrado de forma sutil na natureza em minerais de urânio, devido à ação dos nêutrons presentes. E em temperatura ambiente ele encontra-se no estado sólido. Ele pode ser aplicado como precursor na produção de plutônio. É usado em pesquisa para a produção de armas nucleares, e o isótopo neoptônio 237 pode ser usado como em detectores de nêutrons. O plutônio é um metal geralmente obtido artificialmente, né? Ele é radioativo e possui uma coloração prateada. Quando em contato com o ar, é possível observar a formação de uma camada, né, amarela, uma película amarela, de óxido de plutônio. Ele foi sintetizado pela primeira vez em 1940, através de um bombardeio nuclear de urânio com deutério, e, no entanto, ele foi encontrado em resíduos de purificação de urânio em quantidades mínimas
os seus minerais, né, logo depois. Ele pode ser usado na fabricação de armas nucleares, também em reatores nucleares e na fabricação de alguns tipos de marca-passo. Essa última está atualmente em desuso. O americium, em temperatura ambiente, ele é encontrado no estado sólido. Ele é altamente radioativo, né? Uma vez que todos os seus isótopos são radioativos e emitem raios gamas e partículas alfa. Ele foi produzido pela primeira vez em 1944, através do bombardeamento de plutônio com nêutrons em um reator nuclear, e isso produziu o isótopo américo-241. Então, o américo, ele existe no ambiente, existente no ambiente, ele pode ser devido a testes e acidentes nucleares ocorridos no passado. Ele é comumente utilizado como fonte de ionização em detectores de fumaça. Ele tem um potencial para o uso como fonte de energia em termogeradores para sondas espaciais e como fonte portátil para geradores de raios gama. O cúrio. O cúrio, ele possui um aspecto prateado, ele é quimicamente reativo e ele é mais eletropositivo que o alumínio. Ele é muito tóxico e radioativo, portanto é necessário que haja meios e precauções especiais de segurança que devem ser aplicados no seu manuseio. O cúrio também é um elemento artificial, ele foi produzido pela primeira vez, produzido e identificado pela primeira vez em 1944, através do bombardeio de plutônio 239 com íons de hélio em ciclotron. E o isótopo mais estável, o cúrio 247, ele tem meia-vida de aproximadamente 16 milhões de anos, um tempo bem curto se comparado à idade da Terra. O cúrio pode ser usado como fonte de partículas alfas para equipamentos de espectrômetros de raio-x e em geradores de energia termoelétricas. Berquélio. Acredita-se que o berquélio ele é um metal sólido, né? No entanto, esse fato nunca foi observado por nunca ter sido preparado uma quantidade suficiente para essa observação. Sua coloração é desconhecida, assim como seu ponto de ebulição e sua estrutura cristalina. É um elemento sintético, né? Portanto, não existe na natureza e foi produzido pela primeira vez em 1949 através do bombardeio de americium 241 com íons de hélio. O isótopo de berquélio 249 pode ser usado como alvo na preparação sintética de elementos químicos mais maciços, ou seja, com mais prótons, e também pode servir como fonte de isótopo calício 249. O califórnio. O califórnio é um elemento metálico, sintético, assim como os demais. Ele é sólido e provavelmente ele tem um aspecto prateado. Quando puro, ele é maleável e pode ser cortado facilmente com uma lâmina. Outro fato é que ele foi descoberto em 1950 através do bombardeamento do elemento cúrio com partículas alfa. Ele pode ser usado como fonte de nêutrons, né, que vai ser usado em detectores portáteis para análise de metais. Pode ser usado também para tratamento de alguns tipos de câncer, por exemplo, o câncer cervical ou câncer no cérebro. E em equipamentos para a caracterização de poços de petróleo. Os demais
elementos que fazem parte da série dos actinídeos, eles também são produzidos artificialmente. No entanto, a maioria desses últimos, né, que são o Einstênio, o Férmio, o Mendeleévio, o Nobélio e o Lawrence, eles possuem usos desconhecidos ou são poucos estudados, né? Ou são produzidos em quantidades desprezíveis. Por isso não se tem muitas informações acerca deles.